Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Estamos de volta com o seu podcast, Café com Deus. Podcast de teologia e vida cristã, com temas para abençoar sua vida e sua história. Hoje aqui no estúdio, com muita alegria, estou recebendo novamente Pastor César Ferreira. Pastor César, o senhor é a figura cativa desse podcast. Seja bem-vindo, dá um alô para os nossos internautas. A alegria é minha, meu pastor Marcos Rulli, estar aqui com o senhor e com todos vocês em casa, onde quer que vocês estejam, nos dando o prazer da companhia de cada um. E é uma alegria muito grande e uma honra poder servir a igreja através dessa programação. Obrigado, pastor César. Obrigado por você, nosso internauta, que está se dispondo a assistir mais esse episódio. Hoje nós vamos tratar de um tema muito legal, um tema muito atualizado, trauma religioso. E hoje eu trouxe uma convidada de peso, de renome. Trouxemos hoje ao nosso estúdio a pastora Nilza Lemos Ferreira. Pastora Nilza Lemos Ferreira é esposa do pastor César. Estão pastoreando juntos há mais de 30 anos, a AD Promessas lá na Zona Sul de São Paulo. São membros do nosso ministério, são pessoas atuantes. Pastora Nilza é formada em psicanálise, assim como eu. Também está trabalhando na psicologia, está na sua formação. Pastora Nilza, é uma honra ter você aqui para nós discutirmos um pouquinho desse tema, trauma religioso. Pode fazer aí as suas boas-vindas para os nossos internautas, pastora Nilza. Olá, é um prazer, é um privilégio estar com vocês aqui no podcast. Pastor Marcos Rulli, meu amigo, meu pastor. É realmente um presente estar com vocês aqui e hoje nós vamos falar um pouquinho desse tema tão atual e tão sério, né, queridos? Que é sobre traumas religiosos. Vamos passear aí nesse bate-papo, com certeza vai ser bem edificante para todos nós. Obrigado, pastora Nilza, pela sua presença, pela sua participação. Acredito que vai enriquecer a nossa conversa. A gente não faz debate, a gente faz uma conversa, né? Perfeito. Saudável, espiritual e que é enriquecedora para os nossos internautas. Pastor César, nós estamos aí na vivência pastoral, como eu bem disse, né, pastora Nilza, há mais de 30 anos. Ambos Exato. Estamos aí, nós três, nessa É uma vivência. jornada, né? Uma caminhada grande. Uma jornada, a gente tem muita experiência. Mas eu creio que a gente tem vivenciado nesses últimos tempos, eu acredito que nos últimos 20 anos para cá, a gente tem visto com muita ênfase o problema do trauma religioso. Né? O que é o trauma religioso? O trauma religioso, na minha definição bem simplista de pastor, né? Não quero trazer a minha definição de psicanálise e de psicologia, porque a pastora Nilza vai trazer. Mas eu quero dizer o seguinte, trauma religioso dá um trabalho imenso para nós. Boa definição. Dá um trabalho imenso para a gente como pastor, não dá, César? Meu Deus do céu, essa definição é insuperável, realmente. É uma dor de cabeça, porque você tem que resolver problemas que a gente sabe que a gente não causou. Pelo menos a gente trabalha doutrinariamente, biblicamente, de uma forma, pastor César e pastora Nilza, que a gente não quer ser um cooperador para trazer trauma religioso para os nossos membros. Sim. Então eu não tenho ciência de que eu trouxe trauma para ninguém. Até porque a minha teologia foi sempre uma teologia muito ortodoxa, né? Muito ortodoxa. Então, assim, eu percebo que o trauma religioso tira o nosso sono, tira a nossa paz, porque a gente tem que gastar uma energia imensa para resolver traumas de pessoas que às vezes chegam na nossa igreja, né, e acabam trazendo o problema de um trauma religioso. Então a gente vivencia isso com muita peculiaridade no nosso dia a dia. Definição. Pastora Nilza, de forma bem simples, não precisa ser acadêmica, né? Sim. Bem simples, você pode dizer para o nosso internauta qual a tua visão do trauma religioso? Uma definição simples para que o nosso internauta perceba e entenda se ele ou ela pode até acabar vivenciando o trauma religioso. Verdade. Então a palavra é sua. Tá certo. Bom, falando um pouquinho sobre traumas, né? A palavra trauma, ela vem do contexto de acontecer uma ruptura. Houve ali um ferimento, uma ferida,
naquele local. E dentro de um contexto religioso, né, pode se dar dentro do contexto da instituição, Sim. mas também pode se dar, existem muitas pessoas que não estão inseridas em contextos que vão aferir, né, trazer esse trauma, mas ela sim é uma pessoa que traz a religiosidade. Ela se compra naquilo, né, pastora Neuza? Exato, como a religiosidade como uma prática dentro da vida cristã, né? Então isso também ocasiona nela e consequentemente em outras pessoas Que estão à essa volta. questão, isso, ao redor, essa questão do trauma religioso. Então, se fala, né, a gente fala também sobre o toque religioso, que através do toque religioso a pessoa também vai adquirir esse trauma religioso. Então, só para a gente entender, trauma religioso não é aquilo que alguém fez comigo na instituição necessariamente. Trauma religioso Uma crise, não. Isso, uma questão de embate, relacionamento. Um embate. Um embate, uma Não houve. discordância. Ah, então você está aí me ouvindo, de repente houve uma discordância de pensamento. Sim. Você com o seu líder, com o líder do Ministério de Louvor, né? Quem é da área da música. Ah, então a pessoa discordou, não me deram espaço para eu trabalhar na igreja, porque eu acredito que eu canto, eu acredito que eu prego, eu acredito. Ah, não me deram esse espaço, então isso é um trauma religioso. Não é isso, gente. É algo muito mais profundo, tá? Sim. Trauma religioso é diferente de descontentamento institucional. São coisas que são diferentes. Eu acho que quem está ouvindo, assim como eu, sinceramente, confundiria. Porque muita gente interpreta o trauma como um descontentamento, né? Como um E realmente descontentamento, como é um mais embate, sério, então. como uma crise temporária, mas ele Então não eu vou só dar isso, né? meu depoimento e Deve aí sim, pastor. eu gostaria que Perfeito. vocês pontuassem. Por exemplo, olhando a minha história, e eu sei que a minha história, de repente, alguns ou muita gente aí se identifique. Eu nasci num ambiente, tenho 56 anos, então imagina a igreja nessa época. Meu crescimento foi num ambiente bastante rigoroso, de proibição e de restrição. Era rígido mesmo, né? Eu sou desse ambiente aí também. Sim. Sim, também. Então, Vim de lá. Na escola eu tinha problema, com educação física não podia fazer, não podia ter televisão, não podia... Um monte de coisa. Exato. Exato. Significou para mim não ter praticamente uma vida social. Certo. Quando eu chego aos 18 e 19 anos, isso reflete na minha sociabilidade, porque eu não sei interagir, eu não tenho diálogo, eu não sei o que está acontecendo na televisão, Certo. no mundo, eu tenho pouco papo e o meu mundo ele é restrito à religião. Eu tive consequências em alguns níveis que me travou. Esse estilo de vida bem restrito e policialesco. Cheio de exigências, de Sim, parâmetros, de sim. normatizações. Exatamente. Então, minha pergunta aqui é a seguinte: Certo. isso se caracteriza como um trauma? Então, é muito individual. Podemos dizer assim, cada pessoa, cada persona pode levar isso para um lugar. Né? No seu caso, pelo seu relato rápido aqui, né? Então Sim. não dá para a gente fazer estudar aqui com essas palavras, né? Mas para quem está ouvindo, é importante a gente separar essa questão. A gente está falando de uma outra geração, então a gente está falando de outros pontos, geracional, contextos onde realmente usos e costumes, a cultura era diferente, né? A forma, o conhecimento. E esses líderes, eles entregavam aquilo que eles tinham, aquilo como verdade. Eles acreditavam que era dessa forma. Isso impacta para algumas pessoas? Impacta. Mas possivelmente, pastor César, o senhor já tinha uma questão com a timidez, já era nato seu. Possivelmente, esse traço já estava na sua personalidade, já estava na sua persona. Então, isso agrava, né? A questão da sua... Isso, já acentua. Mas, possivelmente, já tinha uma característica em você ali que você já encontrava dificuldades ao se comunicar. Claro que nós estamos falando aqui de hipóteses, né? Mas é só para a gente separar bem E essa até para o questão. ouvinte também, né? Ter Isso. uma noção. Por exemplo, ó, há muitos relatos mesmo, de diversas pessoas que estudam sobre o assunto, que a geração atual, quando essas pessoas elas chegam nas faculdades,
da geração atual, dos nossos jovens, né, dessa época, desse tempo, são extremamente mais desenvoltos, são geralmente os oradores das suas turmas, né, quando nas Sim. faculdades, geralmente são aqueles que se expressam melhor, que quando vai ter um seminário, quem vai apresentar? Ah, é o Pedro, ah, é o Paulo, né? Ah, é o César, Sim, é o sim. Marcos. Por quê? Porque desenvolveram desde criança suas habilidades dentro das igrejas. Então a igreja era um local onde os talentos eles vão aparecer desde cedinho. Você vê lá a criança, né? Já pega o microfone, já pega a bateria, ali tem um excelente músico no futuro, ali tem um excelente cantor no futuro, um excelente comunicador, um publicitário. Então tem também a questão da geração. A sua geração era uma outra geração e não potencializava tanto a questão da arte, né? A geração atual já potencializa bastante nas nossas instituições, né? Nas nossas igrejas, a questão da arte, e isso estica, né? O nosso jovem estica para ele ser realmente referência nas universidades, para ele. Mas é claro que o jovem tímido, ele não vai ter todo esse esticar aí, toda essa possibilidade, porque já é uma característica dele. Então, por isso que é muito importante a gente separar, né, comportamento de trauma religioso. E respeitarmos também, vai aqui uma dica muito importante para os líderes, para os pastores, né? Nós precisamos respeitar as pessoas que têm comportamento tímido nas nossas instituições. Porque às vezes nós queremos que aquela, não, vai lá, você consegue, você faz. Não se trata de não ser capacitado para aquilo. Mas a pessoa que tem uma timidez muito grande, no contexto... pode gerar um trauma. Isso, exatamente. Se aquilo para ela é comportamental, é muito difícil ela estar naquele lugar, às vezes o líder quer motivá-la. Vai lá, você consegue, mas aquilo gera uma dor, gera o quê? Um ferimento, gera uma ruptura e pode sim, sem ter a vontade, sem ter a motivação, gerar sim, ajudar, né? Infelizmente, a gerar um trauma, sim, pode se tornar religioso, sim. Por quê? Porque foi dentro da instituição. Então, a gente precisa respeitar. E é uma linha muito fina, né, pastores, né? Difícil. Muito fina. Difícil. É uma linha muito fina. Por isso que é tão importante, cada vez mais, nós percebermos que os nossos pastores da nossa geração têm procurado conhecer muito sobre o seu rebanho, sobre as pessoas que ele pastoreia ali. Então, esse cuidado, né, esse carinho, esse apacentar mesmo. Ótimo, pastora Nilza. Boa definição. Eu quero aqui aprofundar um pouquinho mais. Eu tenho uma definição interessante de trauma religioso. Eu anotei. Seria o seguinte. Vamos trabalhar esses pontos aqui. A gente sabe que o trauma religioso é uma condição. Então, ela vai ser vivida pela pessoa, né? Ela vai ser vivida pela pessoa, que ela vai lutar. Quando ela se sentir traumatizada, ela vai lutar para sair da religião, porque ela não vai aguentar. Dessa religião autoritária. Sim, do controle, né? Exatamente. Dogmática. Sim. E aí, o estresse de tudo isso vai gerar uma pessoa traumatizada. E a gente já vivenciou isso, pastor César, várias vezes. Então, o trauma religioso, ele pode ser autoritário quando se refere a líderes religiosos. Com certeza. Que impõem regras ao povo que a Bíblia não impõe. Que impõem coisas que Jesus não impôs. Os fardos pesados, Um exemplo é isso, quando você olha para os fariseus, as exigências do farisaísmo, que inclusive, pastor César, o senhor pode pontuar em cima, observava Jesus e os discípulos o tempo todo para criticá-los. Por exemplo, na correria dos afazeres da missão de Jesus com os discípulos, eles comiam sem lavar as mãos. E os fariseus faziam o quê? Condenavam porque eles não lavavam as mãos. Sim. Então, o farisaísmo, a religião, ela produzia pessoas traumatizadas. Então, a gente observa que o autoritarismo religioso é muito forte. Ele faz parte da questão do trauma religioso. Com certeza. Né? Dá um outro podcast aqui. Exatamente. Na questão dogmática, é quando a religião ela dita o que é verdade e aquilo que os fiéis devem ou não fazer, como você bem falou. Eu não ia na educação física porque eu tinha que botar lá, minha mãe tinha que fazer uma cartinha da igreja para eu não fazer educação física porque a menina não podia pôr shorts.
porque o menino também não podia. Sim. E jogar Era mais futebol era comum com a mulher. pecado também. Exatamente. Eu sou desse tempo aí que não podia jogar futebol, que o pastor criticava do púlpito. Cuidado com esses crentes que vive com a santa bola. Criticava santa bola, Sim. como se a bola fosse um santo. E não era uma atividade física necessária, né? Então eu vivi isso daí. Mas isso não me afetou. Porque eu já peguei um tempo em que eu comecei a estudar teologia já na minha adolescência, então eu ia para a Bíblia. Já tinha uma maturidade, E tinha né? bons pastores Sim. que falavam a diferença já pra gente de usos e costumes. Mas eu fui criado em igrejas que pastores eram severos no uso e costume, pastor Inês, ao ponto Sim. de chamar uso e costume de doutrina. Com certeza. O culto Pastor- específico para isso, de portas Exatamente. fechadas. Né? Pastor César, doutrina é a mesma coisa que uso e costume? Boa pergunta. Para a gente entender a diferença, é só a gente pensar o seguinte. Costume é regional. Então, nós temos igrejas aqui no Sudeste, falando do nosso ministério, e temos nossas igrejas lá no Nordeste. É Norte ou Nordeste? Eu nunca sei onde colocar São Luís. Nordeste. Nordeste. Um beijo para os meus irmãos e para os pastores lá de São Luís, que eu amo demais. E nós percebemos algumas diferenças regionais, né? Agora, quando nós falamos de usos e costumes, nós estamos falando de questões estabelecidas por uma cultura, de repente. Você vai numa igreja, tem que sentar homem de um lado, mulher de outro. Uma igreja pode instrumentos como bateria e tudo mais, a outra não pode. Essas coisas são costumes. Então, primeiro, a diferença de usos e costumes para a doutrina. Costume é regional, doutrina é universal. O que é doutrina aqui no Brasil é doutrina na China. Outra diferença também, costume, ele passa. Eu acabei de dizer que Sim. na minha época não podia jogar futebol, não podia um monte de coisa. Hoje pode. Na minha época não podia ter bateria na igreja. Hoje pode. Na minha época ter televisão em casa era excluído. Hoje tem programa na televisão. Na minha época, minha esposa não podia tirar a ponta do cabelo na igreja. Sim. Não podia, Pois é. era pecado. E hoje, as mulheres da maioria das igrejas cortam seu cabelo normalmente, se Isso. arrumam normalmente. Maquiagem, então? Isso. Misericórdia. E é interessante porque... Tínhamos alguns nomes para isso, não Porque vem ao a caso. gente percebe que a gente falou no outro podcast da carência de uma formação bíblica para a igreja brasileira, e é um fato, mas já foi pior, porque lá atrás, e ainda existem igrejas que fazem isso, e leem Isaías ou o profeta Ezequiel falando de bijuterias, essas coisas, dentro da categoria de uma linguagem profética, que é altamente metafórica. Sim. Mas aí a aplicação era imediata na prática e não se havia esse entendimento para interpretar o texto à luz do seu contexto. Mas costume é questão de homens, doutrina é divina. Costume é regional, doutrina é universal. Costume passa, doutrina é perene. Enquanto a igreja existir, é perene. Não vou dizer que é eterno, porque Sim. haverá um tempo que Jesus vai voltar e aí, na glória, Todo mundo. a verdade continuará Todo mundo. sendo estabelecida. Com certeza. Agora, falando dos fariseus, só para fechar esse pontinho muito importante, essa bola que o pastor Rulli levantou, o problema do farisaísmo era performance. Então, Performance religiosa. Sim, então essa performance, quando você não alcança, te frustra. E existem líderes e instituições que são geridas de uma maneira tão mercadológica, com metas, com ambições e com um monte de coisas que Gera competições, geram inclusive, competições, né? e além das competições, cria um clima tão acirrado que aí eu passo para a pastora Nilce, de repente, quiser cortar essa bola também, que pode gerar sofrimento na vida das pessoas, porque você se sente incapaz de entregar aquilo ali. Tem um livro, que é até da pastora Nilza, que é Feridos em Nome de Deus, escrito por uma jornalista, que ela fez uma entrevista com várias pessoas, é um livro baseado em fatos reais mesmo, de uma determinada igreja aqui em São Paulo, que criou, eu diria, hematomas na alma de muita gente, e que muitas dessas pessoas desistem da igreja, desistem de Deus, desistem da fé, porque aí realmente a gente está falando de trauma
pesado. Exatamente. Esse contexto, né, de uma liderança totalmente autoritária, né, que infelizmente é um cenário nosso hoje, né? E essas competições, né, esses programas, essas fórmulas mágicas, faz com que as pessoas realmente elas entram em colisão umas com as outras, né? E aí vai ser qualquer coisa exceto a prática do cristianismo. Então a comparação, se você não faz como aquela pessoa, claro que essa questão quando a gente coloca vários talentos, né, dentro da arte, por exemplo, a igreja é um lugar de muitos talentos, né, gente? É um celeiro maravilhoso de pessoas com habilidades incríveis. Mas quando a gente estimula isso, uma liderança errônea, uma liderança autoritária, ela estimula isso de uma forma equivocada, aquela pessoa que talvez não tenha aquela habilidade igual a outra, ela pode ser realmente ferida, né? Na sua existência, ferida naquilo que, na sua vocação. E isso vai realmente reverberar em toda a sua trajetória de vida. Então, isso é muito delicado, é um assunto realmente muito sensível, eu diria, pastores, né? Sim. Porque é muito sensível, porque nós estamos falando aqui, pessoas estão nos ouvindo, e não é um convite, querido e querida, para você falar assim, olha, alguém fez isso comigo, então aconteceu isso, e levantar essa bandeira no sentido irresponsável, né, da questão. Da provocação. Exato, né? Simplesmente para... O que eu faço então, né? O que eu faço com isso que eu estou sentindo? Realmente, o Senhor pode curar, Ele tem esse poder para curar esses traumas, essas feridas, né? Mas a gente precisa, por isso que é tão importante o cenário que você está inserido ser um cenário bíblico. A instituição que você frequenta, ser uma instituição onde a palavra é o centro, né? Onde a Bíblia é o centro, onde essa liderança tem a responsabilidade com a Bíblia, com a palavra, para que esse autoritarismo, né, ele não te alcance. Porque nós estamos inserindo, pense você que tem crianças, né? Você inserir os seus filhos num cenário assim, essas crianças serem criadas dessa forma. Então, quantas coisas podem acontecer ao longo do tempo num lugar que a gente tecnicamente deveria ser... Vai para ser amado, né? Ser amado, cuidado e servir a Deus acima de todas as coisas, né? Então aqui não é um convite a deixar de congregar, de forma nenhuma. Somos pastores e pastores de igrejas locais. Aqui é um convite a você ter os seus olhos abertos, né? Realmente para ter um lugar saudável, né? Um lugar onde realmente a palavra de Deus ela é ministrada, onde o amor verdadeiro de Jesus, ele realmente alcança para curar. Agora, é claro, é importante dizer que nós somos falhos, pecadores, né? Sim. Somos justificados pelo sangue de Jesus, mas somos pecadores. Então, alguém vai se esbarrar, né? Nós somos pedras vivas, então vai atritar aí. Esses atritos, queridos, essas questões relacionais são naturais, né? São questões naturais. Mas trauma é quando aquilo te machuca, quando aquilo te fere. E principalmente quando as pessoas envolvidas do cenário não vêm para ajudar o seu processo de cura. Pastora Nilza, eu creio que o trauma religioso, basicamente, ele é forte e ele é bem sustentado. Ele consegue encontrar raízes quando ele é fundamentado na instituição. Também, é o que a gente falou. fortíssimo. No individual é muito mais difícil a gente ter problema. Porque quando o embate é com uma pessoa, é uma questão pessoal ali, uma divergência, o perdão solidifica ali. Sim, as evódias e sínticas, resolve. Mas quando é institucional, o membro daquela igreja, ele passa a viver naqueles ritos da igreja. Todas as igrejas têm normas e rituais de trabalho, claro. que eu chamo a parte filosófica da igreja. Não estou dizendo a parte doutrinária, porque a doutrinária tem que ser igual para todos. Sim. Mas a parte filosófica, cada igreja tem a sua normatização de trabalho. Com certeza. O que não pode, pastor César e pastora Nilza, é essa normatização de trabalho da igreja ser maior que a própria cultura bíblica. Quando isso é maior e mais forte, não, porque aqui na igreja, então quando essa normatização ela é pesada demais, ela sufoca o membro. Sim. Jesus veio para tirar o jugo e a igreja vem e coloca o jugo. Sim. Eu vejo assim.
Exato. Então, essa normatização da igreja precisa ser cuidadosamente verificada, porque se uma igreja que normatiza demais com coisas que a Bíblia não normatiza, que a Bíblia não diz, que a Bíblia não ensina, e eu estou insatisfeito com aquilo, eu não devo ficar ali, porque eu vou ser infeliz. Eu estou entrando numa exigência religiosa militarista. Então eu Sim. preciso ter cuidado. Total. Então, essas questões do trauma religioso vão produzir nessa pessoa uma limitação de pensamento amanhã ou depois. Recentemente, pastor Anísio, eu assisti um documentário, eu vou citar um nome aqui, vou citar sem atacar porque é de domínio público. Certo. Está no canal de TV por assinatura. O programa chama Escravos da Cientologia. Cientologia é uma igreja chamada de evangélica nos Estados Unidos, que muitos famosos de Hollywood a frequentam. Certo. Ela ficou muito famosa na época. Uma igreja muito rica. Na época que o Tom Cruise... Igreja da Cientologia, da qual Tom Cruise fez muita merchandising, né? Fez muita Sim. propaganda. Não sei se ainda é membro dela, mas acredito que seja. A igreja da Cientologia é uma igreja muito rica, tem em muitas cidades dos Estados Unidos. Eu acho que até no Brasil, não sei, de leve parece que eu percebi que eles iam ter ou estavam montando uma igreja aqui. E esse documentário chama Escravos da Cientologia. É puro trauma religioso. Sim, total. Lá tem uma jornalista que era membro desta igreja e ela era de muita influência na igreja. E ela contou o quanto ela foi explorada como pessoa dentro da igreja. Também. E os membros que saem de lá, pastora Nilza, eles são proibidos de voltar na igreja e eles são proibidos, pastora Nilza, de falar com os familiares. Olha só. Uma vez que Seríssimo, sua né? família está lá, se você sai, os seus familiares estão lá, eles são obrigados a cortar relações com você. O documentário é fantástico sobre escravos da Cientologia. Sim. Se não me engano é canal History Channel. É fantástico o documentário. E ela está numa cruzada contra pessoas que foram vítimas do trauma religioso na Cientologia, na igreja da Cientologia. E a igreja nega esses fatos, nega essa perseguição, porque além da igreja expulsar, excluindo o membro, ela persegue o membro. Parece Tem o algumas igrejas pós, né? evangélicas, né? O senhor conhece algum, pastor César? Eu tenho notícia de algumas igrejas que agem dessa maneira. Se você deixar minha igreja, você vai ficar doente, você vai morrer, vai acontecer alguma desgraça na sua É vida. que Deus está aqui, naquele lugar que você vai lá, Deus não está lá. É uma Exatamente. disputa. Isso é uma fala totalmente autoritária, né? E é uma fala Totalmente. que gera realmente traumas, porque se a pessoa tem ausência de conhecimento por isso, queridos e queridas, a importância de estar inserido no lugar bíblico, né, onde a palavra é o centro, onde a palavra é ministrada. Porque veja só, se eu saio de um local desse e eu acredito que realmente aquilo é uma maldição, eu ainda preciso caminhar um pouquinho mais à luz, né, para eu sair dessas trevas, dessa ausência de conhecimento, né, dessa obscuridade. Então, imagine essa situação, essa jornalista, quer dizer, todo esse abuso, né, que aconteceu com essas pessoas ali, e de repente não basta ser só no momento que elas estão, eu continuo perseguindo elas pós, né? Então isso é muito sério, muito sério. Então essas questões, né? Como identificar isso? Essas questões, se você sair daqui, olha, você vai ser amaldiçoado ali e tal. Então não tenha medo disso, porque Jesus já levou toda essa maldição aí na cruz do Calvário, mas às vezes ficam os fantasmas, né, pastor? E às vezes são anos para tirar isso da A pessoa, gente lida com porque isso. ela está com aquela cultura da outra igreja, ou Sim. pseudo-igreja, Sim, da outra instituição. e essa cultura está dentro, está impregnada dentro da pessoa. E nós, como diz um pastor antigão aqui, amigo nosso, nós sofremos porque temos que tirar os carrapichos da ovelha que veio toda cheia de carrapichos na lã. E é delicado porque você não feriu, né? Mas você é a pessoa que está curando. Imagine só, olha, tem um exemplo aqui para nós falarmos. Pensa numa pessoa que sofre uma queimadura de último grau aí, né? Você consegue pensar sobre isso?
Pense que essa pessoa está hospitalizada, geralmente fica no isolamento, porque ela pode adquirir uma infecção generalizada devido à condição clínica que ela está. Uma pessoa numa condição dessa, totalmente inflamada, ali quase a óbito mesmo, né? Naquele isolamento, você vai visitá-la quando ela sai daquele isolamento, ainda tentando se recuperar. Você chega e você dá um abraço nessa pessoa? Sim ou não? Não tem condição. Não tem como. Porque quando você vai abraçar, onde você tocar na pessoa que teve o trauma religioso, a ruptura, a queimadura, vai doer. Quem causou a dor? O abraço causou a dor. Percebe? Percebe? Sim. O abraço causou a dor, mas não foi quem está abraçando que cometeu aquele mal, aquela queimadura naquele indivíduo. Então, olha como é delicado para líderes os desdobramentos. Vai vir à tona tudo que estava guardado. Exato. Então, aquela pessoa vai gritar, né? Vai gritar de dor quando você está dando amor. E talvez ela não vá entender. Então, para os líderes que recebem pessoas com traumas religiosos, até mesmo o abraço, o cuidado, nós precisamos, às vezes, ter essa cautela, porque aquela pessoa ainda não entende o que é amor e não consegue discernir o abuso, não consegue discernir, diferenciar, né? O abuso do carinho, do afeto, porque ela não sabe receber, não está pronta para receber esse afeto. Agora, olha que lindo, né? Jesus, ele nos dá estratégias, né? Porque ele nos ensina, mas ele, com certeza, esse abraço dele, esse colo dele, a cura que ele pode manifestar, com certeza faz toda a diferença, né? Na vida dos queimados, né? Das pessoas que sofrem isso. Um testemunho, meu pastor. Nós estávamos indo para a nossa reunião regional em Osasco, a nossa igreja onde o pastor Rulli, nosso pastor, pastoreia. E a gente, na Zona Sul aqui em São Paulo, na época a gente se reunia na frente da igreja e todos saíam num como chama? Quando os carros comboio. Num comboio. Isso. Isso, e era muito divertido, né? Sempre foi muito divertido estar nas nossas reuniões. Onde o comboio é só quando o sinal fica amarelo alguém passa, Isso, né? É terrível. E aconteceu exatamente isso. Nós estávamos na Marginal e havíamos recebido um obreiro muito querido, hoje está no interior de São Paulo, mas sempre está com a gente. E nós estávamos indo para Osasco. E aí, tocou o celular, alguém atendeu, falou, olha, tem que estacionar na Marginal, porque ele ficou para trás e ele está preocupado e tal. Aí eu desci do carro para saber se tinha acontecido algum problema, porque, enfim. Quando eu me aproximei, meu pastor Marcos Rulli e você que está aí em casa, eu fiquei chocado com o que eu vi. Ele estava assim, ó, no volante assim, ó. Aí eu quis entender a reação dele. Ele me explicou depois. Ele apanhou tanto no antigo ministério. A maneira da liderança lidar com os obreiros era tão vexatória, era uma exposição pública de uma repreensão mesmo por qualquer coisa que ele esperava, ele tinha certeza que ia apanhar. Eu não tinha noção que ele estava todo queimado. Sim. Eu não tinha noção. E com a gente, graças a Deus, eles são muito amáveis, eles receberam abraço, acolhimento e família maravilhosa. Isso. Então, essas feridas realmente, quando chega para a gente, se nós não tivermos discernimento e vivência para entender algumas coisas, nós acabamos machucando ainda mais. Exato. Então, é a dose, né? E é esse discernimento mesmo que o pastor César está falando, né? Sobre abraçar, entender esse processo, né? E o Espírito Santo realmente governar tudo isso. E nós temos vivido isso dia a dia nas nossas igrejas, Sim. né? Nós temos vivido isso e que o Senhor continue nos dando sabedoria e graça em todo o tempo. Agora eu quero fazer uma pergunta de $1 milhão para vocês dois responderem. Vocês acham que essa síndrome do trauma religioso tem produzido nos últimos anos muitos desigrejados, sim ou não?
Olha, eu posso dizer o seguinte, eu entendo os desigrejados, não todos, tá? Porque quando nós falamos de desigrejados, é um movimento. Sim. E como se trata de um movimento, a gente não conseguiria captar a motivação desse mote todo. Mas eu entendo, até a página 3, os desigrejados, porque lidar com a minha família, por exemplo, não é fácil. Né? Eu falo a minha Sim. família de um modo mais abrangente. Nós temos diferenças e toda uma questão delicada às vezes. Imagina a igreja. 100, 200, 300 pessoas convivendo, sempre vai haver, como disse a 1.000, pastora 2.000, Nilza, 4.000, sim. algumas questões ali sim. emblemáticas. Então, alguns desigrejados foram brutalmente feridos. Nós acompanhamos durante 5 anos um grupo de irmãos, e nós não estamos falando de pessoas sem esclarecimento, mas pessoas com muito esclarecimento, cultura, viajadas, pessoas, enfim, tem lá sua importância no aspecto de um status social, se a gente quisesse colocar isso à mesa, e que foram violentamente machucados. Espancados E na nós alma. acompanhamos durante 5 anos ininterruptos, Sim. dando atenção para esses irmãos. Eu, sinceramente, não sei qual seria a leitura da pastora Nilza. Eu não vi muito avanço período que nós cuidamos. Houve sim uma sensível melhora, mas o coração foi tão quebrado que eu não sei por onde andam esses irmãos hoje, porque foi uma questão mesmo de um período necessário, aquela tensão que Deus nos colocou ali. E eu falo a vocês, de repente um ou outro esteja vendo esse momento, que eu os amo e entendo perfeitamente o quanto vocês foram maltratados. Mas assim, para responder e fechar esse ponto, muitos desigrejados estão cobertos de razão, nas suas razões, nos seus motivos que levaram a desistir da Estão instituição. decepcionados com alguma igreja Isso. que eles congregaram. Paulo Romeiro tem um livro muito importante. Paulo Romeiro é um dos apologetas assim que eu admiro demais no Brasil. Ele escreveu Decepcionado com a Graça. E eu posso falar porque é um livro... Antes disso, ele escreveu Super Crentes, que E já o ia no mesmo Decepcionado caminho, com a né? Graça é uma crítica à Internacional da Graça, por sinal. E outras igrejas dessa mesma natureza, que segundo ele, porque o Paulo Romeiro é um acadêmico, né, um professor, um homem excelente, mas para dizer o seguinte, que muitos desigrejados foram quebrados realmente e estão cobertos de razão Quebrados na igreja. Quebrados na igreja. Pela igreja, ou por líderes, alguma coisa desse tipo, e estão à margem hoje, alguns em casa, outros até desevangelizando. E são ferrenhos críticos da igreja, são como ferrenhos, um todo. Sim. Agora, é importante a gente entender outro ponto. Quando nós falamos de igreja é eclesia é assembleia, não existe assembleia de uma pessoa só. Sim. E quando Paulo fala do escudo da fé, o escudo que ele invoca ali, pensando no aparato romano, enquanto a legião romana de um exército, o escudo eles usavam quando estavam numa guerra, eles se uniam, tinham os encaixes para se defender. Então, Paulo fala de um exército que se une para se defender contra o ataque do inimigo. Então, você que foi ferido, de repente eu consiga te entender até a página 3, mas não é possível uma igreja sozinho. E de repente, e uma outra coisa importante para os desigrejados, eu acredito no desigrejado que desistiu de uma instituição e que de repente ele está num movimento mais informal, seguindo um caminho em torno de Jesus ali, só que desde que ele não seja amargo e um desevangelizador, evangelizando ao contrário, atacando de uma maneira voraz as igrejas, porque aí, no ferimento dele, ele atribui a todo mundo esse abraço que a pastora Nilza colocou, todo o planeta o feriu. Então, assim, existe desigrejado e desigrejado. Assim como existe membros saudáveis na igreja, existem desigrejados saudáveis, e existem membros na igreja que são terríveis e desigrejados que são terríveis também. Eu não os coloco no mesmo pacote,
porque não são. São níveis diferentes, mas entendo que são pessoas muitas vezes machucadas. Eu já fui, nós já fomos. Né? Eu, por exemplo, fico com muita dificuldade quando estou no telefone e alguém está do outro lado falando comigo, mastigando. Porque minha antiga liderança fazia isso. Isso me dá um mal-estar terrível, Olha só. porque fomos feridos. Os gatilhos, né? E quando eu estou com alguém no telefone que está mastigando, está comendo enquanto fala comigo, eu gostaria de desligar, mas por educação, porque fomos maltratados e isso me lembra esse tipo de situação. Podemos usar isso até, né, pastor César, pastor Ruli, como para falarmos sobre essa questão mesmo dos gatilhos, né? A má experiência, né, que produziu. E, ok, o pastor provavelmente já foi curado, né, desse trauma religioso aí, mas a lembrança, né, dentro Hoje, do para nosso... mim, é só falta de educação mesmo. A lembrança, ela fica, né, isso para nós percebermos quanto a importância, né, o tamanho que isso ocupa, né, a profundidade da ferida, né? O processo inflamatório enorme ali nessa queimadura, Sim. né? Essa questão mesmo dos desigrejados aí, o pastor César falou brilhantemente, mas só para colocar. E há aqueles, né, que, como o pastor falou, que foram feridos, sim, estão talvez procurando, indo aqui, acolá, né? Ainda não encontraram a sua casa, né? Talvez você esteja aí e não encontrou a sua casa. E às vezes você não encontrou porque você está procurando aquela casa, aquela que te fez mal, né? Aquele cenário que te fez mal. Talvez você está procurando dessa forma. Eu atendendo uma pessoa semana retrasada, ela me disse da seguinte forma, que ela já enfim, tem muitos traumas religiosos ali, e que ela tentou procurar outras igrejas. Mas quando ela chegou lá, tinha a mesma liturgia. Crianças vão cantando, jovens vão cantando. E vai lembrando, vai. E ela não conseguiu. Ela amou a igreja, uma igreja bíblica, mas porque a liturgia estava lembrando, ela não conseguiu. Ia levar ela para todos os gatilhos que ela precisava para... Mas tem uma boa notícia, né? Você pode trabalhar isso no aconselhamento pastoral. Você pode trabalhar isso procurando um terapeuta. Você pode trabalhar isso colocando, identificando aí se de repente você percebeu, conversando na mesa, à roda, com seus familiares, com seus filhos, de uma forma séria, você, filho, com seus pais, de uma maneira aberta, de uma maneira sem amargura. Tudo isso tem como você ficar livre disso, né? Isso que é a boa notícia. Pastora Nilza, eu percebo bastante também como terapeuta e como pastor, na psicanálise, por exemplo, eu percebo que parece-me que não sei se você tem essa mesma percepção, certo. Parece-me que as mulheres sofrem mais o trauma religioso do que o homem. O que você acha? A gente vai entrar naquela seara, né, que as mulheres se envolvem, né, se envolvem mais, e a questão doutrinária de costumes. Isso, exatamente. É mais forte sobre as mulheres, né? Essa questão do legalismo, essa questão... Por exemplo, se você tem um homem divorciado na igreja, todo mundo olha para ele, ele é natural. As pessoas fazem vamos fazer reunião para a gente achar uma pessoa, uma esposa de Deus para ele. Se tem uma mulher divorciada na igreja... Eu estou falando aqui, gente, de uma forma, né? Não estou dizendo que aí onde você congrega acontece isso. Eu estou falando de uma forma genérica. As esposas já até fogem da amizade, né? Porque, enfim, se é uma mulher viúva, se é uma mulher divorciada, jovem, se ela for bonita, então, né? Aí ela tem mais questões. Então, isso gera trauma. Ela se torna uma competidora dentro da igreja. Uma competidora. Entre aspas, né? Sim, essa visão distorcida. Então, é cultural, né? E aí a gente vai caminhar pela questão cultural, pela questão comportamental da mulher e do homem, que é diferente, né? Então, acaba acontecendo dessa forma, porque a mulher tem o maternal, né? Aquela questão maternal dentro dela mesmo. Então, automaticamente, ela vê essa xícara aqui, a diaconia está, né, naturalmente na mulher. Então, ela tira essa xícara, ela coloca ali, ela faz um arranjo. Então, naturalmente, os trabalhos que a mulher faz na instituição, eles aparecem, né, com a beleza. Não que o homem não possa fazer isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas ela tem essas habilidades que já é naturalmente da mulher. Né? Isso, porque ela é mãe, né? Então esse instinto está ali.
na mulher. Então, essas questões, elas se expõem mais, vamos dizer, em alguns aspectos, né? Sim. No aspecto da diaconia, da mordomia, né? No servir diário da igreja. Se a gente fosse usar um texto bíblico, quando Jesus estava sendo crucificado, os discípulos sumiram, mas as mulheres estavam ali com João. Perfeito. Então, assim, a mulher ela tem essa coisa mesmo do sentimento e da paixão, da coisa da presença. Essa entrega, né? E o risco do ferimento acaba sendo Exato. talvez alto Ela também. se sobressai mais que os homens, né? Isso é bom. Sim. Isso é bom. As mulheres são ferramentas poderosas no ministério da igreja. Nós temos aí, por incrível que pareça, pastor Nilson, só temos 5 minutos. Já passou voando o nosso tempo, né? Meu Deus. Incrível, Passou incrível. rápido. Considerações finais. Pastor César, qual o caminho para uma pessoa que teve trauma religioso? Que caminho o senhor indica para que essa pessoa busque a cura? Na visão pastoral. Na visão pastoral, que é a minha praia que eu posso falar. Primeiro, eu gostaria de dizer para você o seguinte: não se acostume com lideranças déspotas, com opressão, com humilhação, com ameaças. Se você fica tremendo nas bases quando vai ter que lidar com seu pastor, com a sua pastora, reveja isso. Reveja isso, porque Jesus era tão acessível, tão de boa, que crianças vinham para cima dele e que mulheres vinham, que todo tipo de gente de várias condições sociomorais e religiosas, ele era acessível. Então, se você está numa instituição em que você tem medo, e não só você percebe que isso é uma coisa corrente entre os membros da igreja, é um sinal para você estar atento. Porque Jesus disse, o nosso pastor Marcos Hulli, em um dos episódios falando aos líderes, lembrou que nós somos diáconos como pastores. Deus nos instituiu como bispos, como pastores, para apacentar o rebanho de Deus. Então, primeiro, falando para você que vive uma situação meio esquisita, meio tensa, assim, de controle até do pensar. Segundo, se você enfrentou uma situação dessa, é importante você procurar, como disse a pastora Nilza, um profissional da saúde, terapia, um pastor, pessoas sérias para conversar. No nosso caso, e eu sei que o nosso pastor Marcos Hulli também comunga dessa mesma situação, nós recebemos muitas pessoas que são feridas. O que nós fazemos? Nós nos aproximamos, ouvimos a história e a partir daquilo que foi colocado à mesa, a gente se compromete em amor a ir caminhando junto com aquela pessoa até que ela se sinta à vontade, confortável, para de repente estar auxiliando em alguma tarefa. Sim. Mas a gente sempre procura sondar o coração, para que, de repente, o nosso abraço, na intenção de ajudá-la, fira. Então, a minha postura é sempre ouvir, a escuta. Empatia, amor, oração gera cura. Sim. Isso é lindo. Com certeza, maravilhoso. Pastora Nilza, suas conclusões. Bom, primeiro... Caminho da cura. É verdade. O pastor César, ele trouxe, né, e fez esse fechamento brilhantemente, porque ele está falando da questão de o que fazer para não precisar tratar o trauma religioso, né? Que é excelente. Para quem não teve contato com isso, fuja disso, né? Para que você não seja vítima desse contexto. Mas para você que se vê dessa forma, procure o seu pastor atual, sua liderança atual, procure pessoas sérias, como eu falei, procure conversar com a sua família, coloque para fora, né? Quando nós confessamos a Deus, somos perdoados, mas quando confessamos uns aos outros, somos sarados. Procure alguém que realmente tenha uma escuta limpa, né? Um terapeuta, enfim. Mas você pode procurar o seu pastor também, a sua liderança saudável, para você contar, colocar para fora, para você chorar, para você receber uma oração, para você ser ministrado ao coração. Mas não desista de você. Não desista de você. Você pode ser, sim, curado e sarado. Corpo, alma e espírito. Glórias a Deus. Obrigado, pastor César. Amém. Obrigado, pastora Nilza. Um prazer. Deus abençoe você, internauta. A Igreja de Jesus é séria.
A igreja de Jesus é amorosa. E nós precisamos da igreja, porque a ideia da igreja é de Jesus. Então você precisa estar numa igreja, precisa amar a Deus, servir a Deus, viver a fé. Não deixe que essas coisas intoxiquem você. Liberte-se disso em nome de Jesus. Procure o teu pastor. Se não está dando mais aí, procure. Tem muita gente séria, tem muita gente de Deus. O que não pode é você se intoxicar e morrer espiritualmente. Verdade. Perder a tua fé, destruir a tua família. Então, existe um caminho. E o caminho é a palavra de Deus, é a libertação, é o renovo, é a cura. Talvez precise de uma grande mudança. Precisa ressignificar toda a tua história. Então, ore a Deus, busque esse discernimento. Com certeza o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Obrigado por você estar conosco. Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe sua vida, sua família. Em nome de Jesus, divulgue o nosso podcast Café com Deus e hoje no tema Trauma Religioso. Deus te abençoe. Muito obrigado. Beijo no teu coração.